A paz do Senhor a todos os amados e queridos irmãos inscritos no canal. Que a paz do Senhor vos abençoe, vos guarde e vos proteja. No dia atual de hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, versículos 1, 2 e versículo 3 e 4, que diz assim: E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos, os anônimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, uns era pelos judeus e outros pelos apóstolos. Nós vemos aqui, irmãos, que na primeira viagem missionária de Paulo já tinha passado pela cidade de Antioquia, pregado o evangelho nesta cidade, e agora chegava em Icônio. E ousadamente Paulo e os irmãos entram na sinagoga, na igreja dos judeus, e falavam de tal modo que uma grande multidão creu no Senhor. E isso irritou os judeus incrédulos que estavam ali naquela cidade de Icônio, naquela sinagoga. E nós vemos, irmãos, que sempre há de acontecer que aonde o evangelho alcance, aparece sempre pessoas para querer impedir os homens de Deus, as mulheres de Deus, ensinarem o evangelho. E esses judeus, irmãos, incrédulos que estavam ali na cidade de Icônio, eles ainda incitaram uns anônimos dos gentios. Muitas das vezes dentro da igreja está uma equipe de 2 ou 3 ou mais pessoas que dizem convertido, mas estão como anônimo. Anônimo é algo que ele não se identifica com o evangelho. Ele está ali, profere uma fé em Cristo, mas não se identifica com a palavra de Deus. É como se fosse uma pessoa sem identidade, que a identidade cristã não está nele. Ou seja, está dentro da igreja, mas não condiz com o que Jesus Cristo quer para a igreja. Ele não se adapta à palavra de Deus, mas quer que a palavra de Deus se adapte a ele. Ou seja, ele não permite que Jesus trabalhe na sua vida, mas quer mudar. Em vez de Jesus converter ele endurece o coração e quer converter a Jesus, mudando o evangelho. E os judeus incitam esses anônimos dos gentios contra Paulo e os irmãos ali em Icônio, buscando, irmãos, de toda forma que Paulo e os irmãos saíssem, fossem expulsos da cidade para não mais pregar o evangelho. Mas como fala o nosso apóstolo Paulo, às vezes mesmo estando certo, ele disse: eu perco a minha razão para ganhá-la mais tarde.
E todas as vezes que Paulo era atacado em uma cidade, o Paulo se retirava, ia para uma próxima, para depois retornar novamente e pregar o evangelho de Cristo ali. Assim Paulo procedia em todos os lugares que Paulo chegava para pregar o evangelho. Porque, irmãos, às vezes não adianta debater com ninguém, chegar a discutir com pessoas acerca do evangelho. Prega o evangelho. Jesus disse que aquele onde os discípulos enviados por Jesus chegassem a pregar o evangelho, que aceitassem o evangelho, ali seria abençoado. Mas aqueles que não aceitassem, batesse a terra dos seus pés, porque até a terra ali ela era maldita. Então, nós observando aqui, irmãos, na cidade de Icônio, esses judeus, a Bíblia faz menção, claramente dizer, era os judeus incrédulos. Era aqueles irmãos que proferem a palavra de Deus, mas não crê. Os irmãos já prestou atenção que tem irmãos que crê nos milagres de Cristo, crê nas providências de Cristo, mas não crê quando Cristo fala, glória a Deus, que o casamento é para sempre, que o casamento tem que durar para todo sempre, que não, louvado seja o nome de Jesus, que o cristão deve andar, glória a Deus, segundo a Cristo andou. Quando Jesus, irmão, começa a puxar pelo cristão, a dizer a ele, glória a Deus, que ele tem que andar em novidade de vida, eis que o velho homem ficou para trás, aí ele não acredita. Ele só acredita nos milagres, ele só acredita naquilo que Jesus pode fazer na vida dele que agrada a ele, que tira ele de situações. Mas quando Jesus aperta para obedecer a voz do Pai Celestial, então ele não acredita. Há muitos irmãos no meio da igreja hoje, nos dias atuais de hoje, que eles só acreditam nos milagres. Eles só acreditam na palavra da bênção. Mas quando as coisas apertam, uma cobrança de Deus vem para que nós esteja limpo, buscando a santificar em Cristo, ele se afasta, não aceita, não acredita na palavra. Então, esses judeus incrédulos aqui é dessa forma. Eles estavam na sinagoga, eles falavam a palavra de Deus, mas eles só pegavam para ele aquilo que agradava a ele. Aquilo que diz que ele tem que amar ao seu irmão, que ele não pode desejar a mulher do próximo, que ele não pode agradar ao mundo, isso eles não criam. Por isso que é chamado aqui de incrédulos. É chamado essa equipe dos judeus que incitaram e irritaram contra os irmãos, os anônimos dos gentios, eles eram dessa forma. Eles queriam ver falar dos milagres que Deus tinha feito na vida deles lá no passado, abrir o Mar Vermelho, abrir o Rio Jordão, derrubar os muros de Jericó. Mas quando Jesus fala para que obedeça a palavra de Deus, para que tema a palavra de Deus, para que zelais um dos outros, para que cuidais uns dos outros, louvado seja o nome de Jesus, aí eles não acreditam.
até os dias atuais de hoje, aparece sempre alguns no meio dos cristãos para estar desta forma, incrédulo e anônimos. Pessoas que não se identificam plenamente com o Senhor Jesus. Pessoas que vai para o cristianismo unicamente querendo estar com a bênção de Deus na sua vida, mas não quer botar a sua vida em ordem segundo o Evangelho de Cristo. Quer viver com um pé na igreja e um pé no mundo, como dizia um velho provérbio, glória a Deus, aí no Nordeste. Que nós, irmãos, em Cristo Jesus, glória a Deus, busque a compreender a palavra de Deus e não busque estar guardando para si só aquilo que agrada ao seu coração. E aquilo que repreende a nós dos nossos feitos errôneos, a gente não acredita, a gente não crê. A gente nem lê e nem menciona dentro da igreja, nem toca no assunto. Na igreja é só milagres, maravilhas, Deus vai fazer, mas não ensina as pessoas a andarem corretamente perante a face do Senhor. Esses judeus e esses anônimos dos gentios, eles eram dessa forma. Louvado seja o nome de Jesus. E detiveram-se por muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor. Ou seja, mesmo com esses incrédulos e anônimos dos gentios, o apóstolo Paulo e os irmãos que estavam com ele, eles se detiveram, irmãos, em Icônio por muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor. Acerca do Senhor. Então, quando essas perseguições, essas pessoas que às vezes estão dentro da igreja, mas é contra o Evangelho, se levantam, só tão felizes quando a palavra está dizendo que Deus vai fazer milagre na vida dos cristãos. Com essa palavra ele se alegra, mas não se alegra, glória a Deus, quando Jesus vem buscando lapidar o crente para que o crente entre no céu, adorando e exaltando ao Deus vivo. Mesmo desta forma, não baixe a sua cabeça. Continue pregando o Evangelho ousadamente pelo poder do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome de Jesus, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Temos que ver, irmãos, que primeiramente se prega a palavra de Deus. Primeiro dá testemunho da palavra a qual Jesus pregou para nós, a qual Jesus ensinou para nós, e depois pelas mãos daqueles que pregam verdadeiramente o Evangelho de Cristo, aí sim acontecerá sinais, prodígios e maravilha. Temos que ter cuidado com alguns pregadores que aparecem nos dias atuais de hoje, que ele lê a Bíblia Sagrada no púlpito, pega a Bíblia, joga de lado e começa a pular, a gritar e a dizer que Deus faz. E começa a dizer que Deus vai fazer grandes coisas dentro da igreja e começa a profetizar para a igreja, se nem menção da palavra de Deus faz. Que respeito tem pela palavra do Senhor? Quem é que vai fazer os milagres, maravilhas? Não é Jesus? Por que não prega a Jesus a igreja? E em seguida acontecerá verdadeiros prodígios e maravilha dentro da casa de Deus.
Então temos que ter muito cuidado com alguns inovadores do Evangelho. O Evangelho, irmão, não precisa de emenda. O Evangelho a qual Jesus nos entregou, através do seu andar na terra, do seu ministrar na terra e através dos apóstolos, esse é o Evangelho da salvação. Esse é o Evangelho que vem com sinais e maravilha, mas que vem, glória a Deus, corrigindo a falha humana na face da terra. Porque todos os seres humanos, irmãos, são falhos e precisam dos escritos de Deus, da palavra de Deus, para buscar a Deus, para que Deus venha trabalhar na vida dele. Se nós não prega o Evangelho, não ensina a palavra de Deus como deve ser ensinada, como as pessoas vão entrar na igreja, aceitar a Cristo e Cristo mudar a sua vida, a sua história? Se não é ensinado acerca de Cristo, irmãos, como o novo convertido vai entender quem é Cristo? Porque Cristo morreu na cruz do Calvário por nós. Ele só vai saber que esse Cristo faz milagres e maravilhas. Só. Ele não vai entender que através do Espírito Santo de Deus, ele vai receber, glória a Deus, um novo nome. Vai receber, louvado seja Deus, de ali para frente, uma limpeza na sua mentalidade, na sua alma, no seu espírito, para andar perante a face do Senhor. O Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, começa a lapidar o homem, a transformar o homem, a despir o velho homem de sobre ele, para ele ser uma nova criatura. Mas se não prega, se não ensina, se só crê em milagres e maravilha, não crê na correção divina, como será lapidado? A Bíblia diz que tem que crer de todo o seu coração e toda a sua alma. Jesus, louvado seja o nome de Jesus, ele disse o quê? Quando foi indagado qual era o maior mandamento da lei. E o maior mandamento da lei, Jesus foi bem claro. Amais ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e o próximo como a ti mesmo. Aí Jesus diz que toda a lei depende desses dois mandamentos. Porque, irmãos, como uma pessoa que ama ao seu próximo, ama a Deus, ele vai desejar a mulher do próximo, ele vai matar, ele vai destruir, ele vai criar falso testemunho? Não. Jesus não aboliu a lei. Ele disse, glória a Deus, que veio cumprir. Jesus, louvado seja o nome de Jesus, ele não aboliu os 10 mandamentos. Ele disse que se nós buscássemos aguardar esses dois na nossa mentalidade, no nosso coração, amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, todo o resto da lei se cumpria em nós. Nós não precisava nem se preocupar em estar falando direto. Não matarás, não roubarás, não cometei falso testemunho. Porque nós amando, irmão, uns aos outros, amando a Deus sobre todas as coisas, nós faz isso naturalmente. Mas se não tiver quem ensine, como é que a igreja de Cristo vai praticar as boas obras na terra? Medite, irmãos, nisso.
procure entender isto. Há muitos por aí dizendo, não, Jesus eliminou a lei, só ficou só mais ao Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus, irmãos, não tirou os 10 mandamentos. Ele disse que se nós buscássemos a fazer esses dois, toda a lei se cumpria em nós. Porque toda a lei depende desses dois. Jesus disse o quê? Não buscasse os outros demais sem primeiro não buscar esse. Porque se nós não buscássemos esses dois, nós não conseguíamos manter os outros. Então aí está o segredo. Jesus nunca eliminou a lei e os profetas. Que Deus em Cristo vos abençoe, vos guarde e vos dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.